Olá, seja bem-vindo ao canal Diário da Lai. Vamos para mais um vídeo hoje, aprendendo como orar. E no vídeo de hoje você vai descobrir, através de algumas dicas que eu vou te dar, como orar de uma forma objetiva, simples e que dá resultado, com certeza, ok? Então vamos ao início do vídeo. No primeiro passo, o que você deve fazer? Se desconectar, né, gente? Não tem como fazer uma oração que é para você se conectar com Deus no meio da turbulência. Então, a primeira dica é: elimine toda a distração. Seja seu celular, bota no modo avião, faz igual eu, modo avião, ok? Porque às vezes você desliga a internet, mas sempre aparece um para poder te mandar mensagem, te ligar, notificação a 1000 por hora, para tirar você desse momento. Sempre vai existir, né, situações durante a oração que você desconhece, mas depois você vai lembrar do que eu estou dizendo. E se concentre nesse momento. Outra dica, escolha um lugar, né? Uns fala silencioso. Eu tenho uma atenção alternada. Então eu consigo estar orando, por exemplo, no meu quarto, e minha família poderia estar falando lá na sala e eu estaria ouvindo aqui dentro do meu quarto e não me atrapalharia. Mas tem pessoas que têm dificuldade. Então, se você é uma dessas pessoas, procure o lugar mais silencioso possível. E na falta de um lugar como o quarto, porque a Bíblia mesmo vai ter um versículo que vai falar pra gente assim: entra, né, para dentro do seu quarto, fecha a porta e ore ao Pai que está nos céus. E muitas vezes eu ouvia esse versículo e queria orar dentro do quarto, mas tinha vezes que era impossível, né? Eu tinha sobrinhas pequenas, então elas se movimentavam muito e acabavam me futucando na hora da oração. Então, nesses momentos, até o banheiro serve. Se você se sentir à vontade, senta lá bonitinho e ore. O importante é você não deixar de orar, porque dificuldades e empecilhos vêm, mas você vai vencer esses obstáculos. Agora nós vamos para a dica 3, que é uma dica chave de ouro, gente. Escuta para vocês verem. Eu sou um tipo de pessoa que eu já vivi, né, várias situações com relação à oração. A gente não é de ferro, então já passei por dias de desânimo, de eu não conseguir orar mesmo, só deitar na minha cama e fazer aquele breve agradecimento. Deus, obrigada por esse dia, obrigada por me amar, cuida de mim, me protege, amém. Eu já fui essa pessoa, já fui aquela pessoa super fervorosa, oração da meia-noite, batalha espiritual, bora lá, orar, interceder fervorosamente. Mas à medida que você vai caminhando, você vai oscilando vários estilos e vários tipos de situações, né? Contextos que vão fazer você ficar um pouco baqueado. Então, esse modelo de oração que eu faço, ele me ajuda tanto nos dias de desânimo, quanto nos dias que eu estou inabalável, né? Fervorosíssima. Então, eu tenho certeza que esse modelo ele vai te ajudar, ele é muito fácil. E se você gosta de música, melhor ainda. Então já vai aí primeiro, né, o primeiro segredo. A gente vai usar a música, os hinos, né, as canções, ok? Então vamos lá. Uma dica para você. No início, né, para você introduzir a oração, começa com uma canção, um louvor, que fala de arrependimento. Então vou dar uma dica, por exemplo, da Luma Epídio. Tem uma canção que fala Liberta-me de mim. Então essa canção, ela é infalível, porque nessa canção ela vai usar trechos da própria Bíblia. Então isso é importante, tá? Canções e louvores que citem versículos bíblicos. E lá ela fala, por exemplo, eu vou dar uma spoiler aqui, ela fala: pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu acabo fazendo. A Bíblia tem esse versículo, eu vou colocar aqui embaixo depois para você ver onde que está. E aí, o que acontece? Quando você confessa isso para Deus, é uma forma de arrependimento. Então é isso, escolha esse hino de arrependimento e coloque para tocar mesmo, né? No playback não. No início você vai só ouvir, tem pessoas que não conhecem, tá? Mas, ok, continua ali ouvindo, continua tentando memorizar a letra, porque aí aquilo vai se tornar a sua oração no início. Como você ainda não tem aquele tipo de intimidade com Deus, não sabe ainda como se achegar a Deus,
comece cantando, orando, ok? É o modo de dizer, mas eu não sou cantora. Não, Deus não está procurando um cantor agora não. Deus está procurando os adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. Então você é um adorador, amém? Em nome de Jesus. Então, essa é a primeira dica. Começa com arrependimento. Depois desse momento, a canção vai tocar toda, você vai ter ouvido, seu coração vai estar ali, a mente conectada com a letra da canção. Como eu falei, tem versículos bíblicos, então aquilo vai começar a mover o seu coração. Primeiro, as canções, elas também têm um poder incrível, né, de liberar ali algumas emoções na gente, que faz com que a gente fique mais vulnerável, mais sensível. E é isso que é o ponto X da questão. Por quê? Para a gente estar orando com o coração sincero e aberto, a gente precisa reconhecer algumas coisas dentro de nós. Então essa canção vai fazer você refletir sobre isso. E a partir do momento que você vai tomando mais conhecimento da canção que você está utilizando para orar sobre arrependimento, então você começa a se abrir mais e se sentir próximo de Deus e se sentir menos culpado pelos seus pecados, porque acontece muito da gente não conseguir orar pelo senso, né, a consciência de culpa por causa do nosso pecado, ok? Mas o senso de culpa, ele precisa ser equilibrado, porque quando a gente só sente remorso e não arrependimento de fato, aquele pecado não vai ser algo que a gente vai tentar melhorar ele para não pecar mais. E quando você tem um senso já exato do arrependimento, aquela consciência de arrependimento, você de fato vai conseguir se libertar desse pecado que tenta te aprisionar, né? Para que você não tenha intimidade com Deus, para que você não esteja próximo de Deus, ok? Beleza. Passando essa fase, vou falar a verdade, nessa fase eu já estaria chorando horrores, mas por quê? Pelo tempo que eu tenho na minha jornada, né? Eu já estaria chorando, me lamentando horrores diante de Deus, com sinceridade, tá? Não é da carne, é com sinceridade, com consciência, né? Racional. Então dali eu talvez já estaria até orando, pedindo perdão a Deus. O Espírito Santo já teria trago à minha mente alguns pecados que eu preciso confessar diante de Deus. Se isso acontecer com você, já aproveita esse momento, confessa mesmo, peça perdão por aquilo que você fez na semana, naquele mesmo dia, né? Ou que já está na sua cabeça tentando, né, querer fazer e Deus já está ali falando com você. Então se atenta nesse primeiro ponto, ok? E beleza, se você até aí já conseguir ter elaborado a sua oração, show de bola. Só vai seguindo o fluxo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele move o nosso coração. E uma coisa que eu quero deixar bem clara é exatamente isso. Não existe uma receita de bolo. Existem modos e métodos, né? São estratégias que o Espírito Santo, inclusive, nos dá para a gente poder estar desenvolvendo esse hábito, né? Essa vida de oração. Então eu dei essa primeira dica porque ela é a mais profunda de todas. Uma canção, um louvor de arrependimento, que faz com que a gente se abra, tá? E caia todas as armaduras que tiverem, né, fortalezas, tentando impedir a gente de se aproximar de Deus e reconhecer o nosso pecado, ok? E daí, por exemplo, vamos supor que até aí você ainda não conseguiu ali sentir a presença de Deus, você não conseguiu ouvir talvez a voz do Espírito Santo conduzindo você nesse momento de oração. E aí então nós vamos para a segunda dica sobre a canção. Aí você vai colocar agora uma canção de adoração a Deus. O que seria uma canção de adoração a Deus? Eu vou dar um exemplo. Gabriel Guedes é um cantor e ele tem uma canção que chama Santo para Sempre. E aí nessa canção ele vai falar, né, que o seu nome é santo, 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 os anjos cantam santo, santo, santo. Então dali ele está proporcionando um ambiente, né, através dessa canção de adoração a Deus e que inclusive está na Bíblia, né? Essa passagem, né, que fala que os anjos, né, adoram a Deus com, né, palavras como santo, santo, santo. Então a partir desse momento também você já vai estar conectado, né, vindo de uma canção de arrependimento. Você já vai entrar num outro processo agora de adoração e que vai elevar também o nível de espiritualidade, porque o Espírito Santo, ele conduz a gente nesse processo de adoração. Então você, né, vai caminhando junto com o Espírito Santo, é muito importante isso. E poucas pessoas falam sobre isso. Muita gente te ensina como fazer, mas não te fala de fato quem você tem que ouvir. Porque durante esse processo, o Espírito Santo mesmo move o seu coração, para você estar ali oferecendo a melhor oferta, né? Como cheiro suave e agradável às narinas de Deus.
Então, assim, isso são dicas para te ajudar no processo, a quebrar aquele gelo de você não saber qual palavra você tem que direcionar a Deus. Eu tinha muito esse problema de como é que eu vou falar com Deus? Como é que palavra que eu vou usar? Então, sempre era Deus, obrigada pelo dia e por cuidar da minha família, amém, igual a oração das crianças. Mas à medida que a gente vai crescendo, né, na fé, a gente vai aprendendo que tem, né, outras possibilidades de oração. A Bíblia mesmo vai nos dizer que não é de tanto repetir que Deus vai nos ouvir. Então não é uma oração repetitiva, mas uma oração atual, uma oração sincera diante de Deus. Você pode orar inclusive sobre só aquele dia mesmo que aconteceu tais coisas. Você pode conversar com Deus na sua oração sobre o que aconteceu. Então beleza, chegou na adoração, tenho certeza em Deus que o Espírito Santo já vai ter encontrado uma brechinha no seu coração para te dar palavras para você expressar para Deus. Então você só libera isso com toda a força que está no seu coração, libera essas palavras, né, em audível para Deus e automaticamente você vai estar ouvindo a sua voz falando com Deus e isso vai, né, memorizar, vai ir para a sua consciência e automaticamente você vai sendo alimentada e vai, né, entregando para Deus tudo aquilo que você tem, a sua oferta a Deus, ok? E para fechar aqui, né, eu já falei lá atrás um pouquinho, vou finalizar agora. Não existe fórmula mágica ou eficaz, ou menos eficaz, ou mais eficaz para fazer uma oração, ok? O importante é você começar a oração e você ser constante. Não estou falando de tempo, estou falando de qualidade, tá? Qualidade. Então, assim, esse modelo de oração, né, que eu falei para vocês, ele funciona, né? Eu já testei em várias ocasiões da minha vida, inclusive eu estava passando agora por um processo de bastante desânimo espiritual. E não porque eu não amo a Deus, tá? Entendam isso, gente. O desânimo não é porque você não ama mais a Deus ou porque você não acredita em Deus, não é sobre isso. É uma batalha constante espiritual que a gente como cristão sofre. Então entenda que orar é um grande desafio, mas também tem os seus frutos. E é importante cada um experimentar esses frutos, né? Não adianta a gente só falar, você tem que viver isso. Então a intenção desse vídeo é que você viva isso, ok? Então vamos fazer o seguinte, você então teste esse modelo de oração através dos louvores, né, das canções, e que você volte aqui para comentar como foi a sua experiência, como que você se sentiu, ou o que de fato aconteceu. Eu acho incrível os testemunhos que todo mundo conta. Então eu vou ficar aguardando você voltar para contar, porque isso é muito contagiante e edifica a vida das outras pessoas, ok? Por isso que eu estou compartilhando o meu modo de orar, a forma que eu consegui desenvolver pessoalmente com Deus, para poder me manter firme, né? Fortalecida, seja no dia do desânimo, ou seja no dia que o fogo tá comendo de 80, porque é forte, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, porque o YouTube vai enviar para mais pessoas, né, esse vídeo, para ajudar outras pessoas também. E não se esqueça de se inscrever no canal. Por quê? Porque eu quero manter esse relacionamento com vocês. Eu quero trazer muito mais conteúdos aqui para vocês que vão edificar a vida de vocês. E eu conto com a ajuda de vocês, tudo bem? Que Deus te abençoe. Muito obrigada.